Hoje a gente vai mergulhar no método de uma verdadeira lenda do mercado financeiro aqui do Brasil, o Luiz Barsi. E olha, a filosofia de investimento dele é radicalmente simples e desafia assim quase tudo que a gente costuma ouvir por aí sobre como construir riqueza. E tudo começa com uma pergunta que, sério, parece coisa de filme. Será que é possível mesmo um engraxate se tornar um investidor bilionário? Só investindo na bolsa de valores? Parece meio improvável, né? Pois é, a resposta vem do próprio Barsi. Com essa frase aí, super direta, ele não só confirma que sim, é possível, como já estabelece a base da filosofia dele. O seu método pode ser replicado. E é exatamente isso que a gente vai explorar. Então vamos lá. Para entender o método, primeiro a gente precisa conhecer a pessoa por trás dele. A história do Barsi é o que dá toda a sua credibilidade. E é isso que torna a história dele tão forte, sabe? Ele não veio de família rica, não herdou nada, ele é considerado o único caso documentado de alguém que fez essa jornada na Bolsa Brasileira. E isso por si só já nos obriga a parar e prestar muita atenção em como ele conseguiu. Ok, agora a gente entra na parte da mentalidade. Porque antes de pensar em qualquer estratégia, em qual ação comprar, o Barsi foca muito nos princípios mentais que, para ele, são essenciais para construir riqueza de verdade. Pro Barsi, a coisa é simples, não existe atalho. Gerar riqueza é uma maratona, uma construção que se apoia em dois pilares que não dá para abrir mão: disciplina para seguir o plano sem desviar e paciência para deixar o tempo fazer o trabalho dele. Como o próprio Barsi diz, as empresas levam décadas para se desenvolver, e o investidor precisa ter essa mesma visão de longo prazo. E aqui está um ponto que é talvez o mais crucial da mentalidade dele. O Barsi acredita que a maioria das pessoas falha não por falta de conhecimento, mas porque não conseguem controlar o próprio ego. É isso mesmo, aquele desejo de ostentar, de viver para os outros. Para ele, esse é o maior inimigo do investidor. Ele tem um exemplo prático que é perfeito para ilustrar isso. O Barsi conta que, claro, poderia facilmente comprar um Porsche de R$500 mil, mas ele prefere dirigir o Passat dele de 40 mil. E a razão por trás disso, bom, a razão define toda a abordagem dele. E essa citação dele é brilhante, olha que sacada. Na visão dele, ao comprar um bem de luxo, você está, na verdade, patrocinando a riqueza de outra empresa. Ele prefere que esse dinheiro trabalhe para ele. Ele escolhe ser um investidor, não um patrocinador. É uma distinção, assim, fundamental. Beleza? Com a mentalidade bem definida, vamos para a parte prática então. Como é que ele investe, afinal? E olha, o método é surpreendentemente direto ao ponto. O foco principal não é ficar tentando adivinhar se uma ação vai subir para vender mais caro. Não, o objetivo real é se tornar sócio de empresas que geram um fluxo constante de renda passiva. E esse fluxo de dinheiro, os famosos dividendos, é o motor que, quando reinvestido, cria aquele efeito de bola de neve que realmente constrói o patrimônio com o tempo. A riqueza vem da renda, não da especulação. E o processo dele é metódico e simples. Uma vez por ano, ali na época de declarar o imposto de renda, ele analisa quanto cada empresa na carteira pagou de dividendos. As que pagaram pouco são candidatas a serem trocadas por outras com um rendimento mais gratificante, como ele mesmo diz. E aqui tem outra distinção fundamental. Ele não encara isso como vender para realizar lucro. Ele vê como uma substituição. Ele está trocando um ativo de renda fraco por um mais forte, mantendo o capital sempre trabalhando para gerar mais renda. Mas olha só, tão importante quanto saber onde investir é saber onde não investir. E a estratégia do Barsi tem umas exclusões bem claras. O Barsi tem uma visão super provocadora sobre a renda fixa. Para ele, aqui no Brasil não existe renda fixa, e sim perda fixa. É forte, né? Ele argumenta que a inflação de verdade, aquela que a gente sente no dia a dia, é muito maior que a oficial, passando de 30% ao ano. Ou seja, na visão dele, o investidor de renda fixa está, na prática, perdendo o poder de compra. E quanto às criptomoedas? A opinião é igualmente cética. Ele questiona a tangibilidade do Bitcoin e o considera só um nome novo para uma armadilha que já é bem antiga: pegar o dinheiro de investidores gananciosos e impulsivos. Ele também evita setores específicos, como varejo de eletrônicos. A lógica dele é puramente baseada nos fundamentos do negócio. Essas empresas têm custos operacionais altíssimos para se manterem vendendo, e ele duvida muito que aquele gasto enorme com publicidade se traduza de fato em retorno para o acionista. E segundo ele, o histórico do setor comprova isso. Bom, e para a gente ir fechando, qual é o legado do Barsi?
É muito mais do que só umas dicas de investimento, sabe? É uma proposta de mudança de cultura mesmo. E aqui ele faz uma distinção muito importante. Uma coisa é a educação financeira básica, que é simplesmente não gastar mais do que se ganha. Mas o que realmente falta na visão dele é uma cultura de investimento, a sabedoria de saber escolher onde e em quem confiar o seu capital para que ele se multiplique de verdade. E ele finaliza com uma crítica bem afiada. Na opinião dele, o Estado não promove essa cultura de investimento porque prefere que os cidadãos emprestem dinheiro para ele, através de títulos públicos, agindo, nas palavras dele, como agiotas do governo, e muitas vezes com retornos que mal cobrem a inflação real. E tudo isso nos leva à pergunta final que amarra todo o método Barsi. Ao olhar para as próprias finanças, para as compras e para os investimentos, a questão a se fazer é: as decisões que estamos tomando estão construindo nosso próprio patrimônio ou estamos apenas patrocinando de outra pessoa? É uma reflexão e tanto, né?